Olá, eu me chamo Lidiane, sou aluna do curso de mestrado em Cognição e Linguagem na UENF e vou falar um pouco sobre um trabalho que é extremamente importante para mim. Ele é parte da minha pesquisa de mestrado e o tema dele é permanência escolar dos idosos em tempos de pandemia da Covid-19, o papel das tecnologias e da afetividade. Esse tema essa ideia de trabalho parte de observações feitas enquanto eu estava assistente social do programa da terceira idade na UENF. Esse trabalho ele traz como base empírica algumas reflexões de pesquisa de mestrado sobre a permanência do idoso na escola. E aqui nós destacamos o papel das tecnologias e da afetividade como um mecanismo viabilizador na permanência escolar. Ao entendermos que a crise provocada pela pandemia, ela afeta mais, né, esse grupo da sociedade que são os mais vulneráveis, é um dos grupos dos mais vulneráveis da doença, com possibilidade de promover a continuação da vida e das atividades, né, que são importantes para o cotidiano. Nós encontramos nas tecnologias na afetividade mecanismos de minimização das barreiras geográficas, né, em meio ao caos pandêmico. Em tempos de pandemia, né, o isolamento social o isolamento social, além da permanência escolar, os idosos também enfrentam inseguranças e os medos que a própria pandemia traz. E por esse motivo, o presente estudo se propõe a pensar a educação interativa voltada para o novo normal. Esse normal que, surpreendentemente, afetou os nossos idosos. Os materiais e métodos, nosso objeto de estudo, são idosos de ambos os sexos da educação para jovens e adultos em uma escola pública do município de Campos. Para responder às questões levantadas, nós elencamos como mirante da análise um estudo descritivo exploratório, né, como possibilidades de maior familiaridade com a questão do problema, com vista a torná-lo, né, mais explícito e assim, dessa maneira, a gente possa aprimorar as ideias para pesquisas futuras. Inicialmente, ele foi realizada apenas a pesquisa bibliográfica acerca dos temas, né, que nós abordamos, e partindo para a pesquisa empírica com os idosos que já estão matriculados, né, que já cursam o EJA, nessa escola que acolheu a nossa proposta. De acordo com o censo divulgado em 2010 pelo IBGE, são 59% dos idosos dessa cidade, né, de Campos dos Goytacazes, eles são analfabetos. Então, portanto, pensar políticas públicas de permanência e ações para a população que mais cresce no mundo e em Campos é, sobretudo, uma proposição emergente. Por isso, a pesquisa toma como objeto a permanência escolar e não a evasão. Se por um lado nós identificamos que o país não se preparou para o aumento da população idosa, por outro lado, a gente reconhece a necessidade de pensar práticas pedagógicas que possam promover essas ações que visem, né, a qualidade do envelhecimento. Nossa possibilidade de aprendizagem que encontramos a possibilidade de educação para os idosos. Mas será que as escolas e as políticas públicas elas estão preparadas para atender a essa classe etária, essa nova classe etária crescente? Diante desse contexto é que a afetividade tem sido, em nossas pesquisas, um grande mecanismo de construção metodológica e epistemológica, porque se a gente leva em consideração a dimensão simbólica do processo da permanência do idoso, né, então aí a gente tem o nosso objeto de pesquisa. Devido à pandemia, algumas atividades elas têm acontecido de forma remota, principalmente lá no nosso programa. Com as novas formas de interação social em tempos de isolamento social, a gente tem conseguido mantê-los virtualmente conectados. A tecnologia digital, nesse caso para os idosos, tem sido extremamente importante. A conclusão é que abordar a temática da importância da relação da afetividade em tempos da era digital e no contexto da pandemia é fundamental para que a gente possa melhorar a permanência do idoso na comunidade escolar. É também fundamental para que a gente possa melhorar esse bem-estar social diante da pandemia. Mais do que simples contato, a afetividade e as tecnologias digitais, elas têm
possibilitado novas formas de interações, né? Criado novos mecanismos e também de relações sociais com dos nossos idosos, né? Desses idosos e com o mundo mesmo. E por isso é que tem sido um mecanismo potencializador da permanência. Muito obrigada.